Olá pessoal, eu sou o Douglas Barros, sou psicanalista e doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, e hoje estou aqui para apresentar de maneira resumida e rápida um filósofo que talvez seja o filósofo do século XX, um dos filósofos mais influentes, sem dúvida, do século XX. Então, o que eu vou apresentar aqui é quem foi Sartre. E para apresentar, eu proponho que a gente parta de um desafio que o próprio Sartre nos faz, um desafio cativante, né, que é a ideia de que estamos condenados a ser livres. E que, por isso, não há nada que sustente nossas escolhas senão o fato de que nós a fizemos e que, portanto, nos responsabilizamos pelo nosso destino. Esse seria, então, um dos desafios que a filosofia sartriana nos coloca. Esse homem, esse homenzinho que em 1961 teve seu apartamento explodido por causa de uma bomba lançada pela extrema-direita, e que nasceu em 1905 numa família burguesa que, como ele mesmo dizia, o tornaria um traidor de sua própria classe. Então, Sartre, essa figura cativante, essa figura cujo imaginário do século XX não pode excluí-lo do seu horizonte. Órfão de pai, quando ainda tinha 1 ano, passou a conviver com um avô que tinha uma biblioteca, era dono de uma biblioteca invejável, com inúmeros clássicos da literatura mundial, que ainda muito cedo o próprio Sartre passa a ler, né, alternando a leitura desses clássicos com romances que sua mãe trazia escondido, romances de banca de jornal, romances de aventura que sua mãe comprava e lhe dava escondido enquanto o avô ficava ali em cima, fazendo com que ele lesse Balzac, Homero. O Sartre dava uma fugidinha para ler romances de novelas romanescas. Então é nesse ambiente, principalmente recluso, que o Sartre vai receber aquilo que a gente pode chamar de uma formação clássica, né? E é uma formação que ele tem marcada pela sua reclusão e afastamento de outras crianças. Isso é central. O Sartre, em sua biografia, né, ou nos vídeos, ele expressa muito essa reclusão, né? E é nesse momento, através dos romances à sua volta, através dessa biblioteca invejável do seu avô, que ele acaba por desenvolver um tino literário que vai marcar a sua vida para sempre, né? Então, sempre que a gente pensar em Sartre, é importante levar em consideração que esse desejo pela literatura antecede sua inclinação para a filosofia. O que é engraçado, já que ele se tornará, sem dúvida alguma, um dos filósofos mais influentes do século XX. Sartre, então, cresce nesse ambiente, né, nuclear, burguês, amparado por uma família burguesa, né, em torno desses clássicos. Só que é óbvio que isso também marca a forma como ele pensa a subjetividade, a forma como ele vai pensar a subjetividade durante o seu desenvolvimento filosófico, porque não é pelo fato dele estar inserido numa vida burguesa que ele se prende à sua classe burguesa. Então Sartre vai ser esse camarada devotado aos amigos e às boas bebedeiras, num ambiente boêmio, né, saindo dessa reclusão, se insurgindo contra essa reclusão, e nessa fuga dessa reclusão ele encontra o Paul Nizam, em 1921, quando ele ingressa no Liceu Henri IV, né? E depois, mais tarde, em 1929, ele encontra Simone de Beauvoir, quando já está na Escola Normal Superior, na Sorbonne, né? Então, eu diria, são os amores fundamentais para Sartre, né? Porque Paul Nizam vai marcar de maneira radical a sua visão de mundo, eu diria, porque Paul Nizam, seu amigo, muito cedo adentra as fileiras do Partido Comunista Francês, se torna uma grande voz da cultura comunista à época e será o primeiro a refletir sobre aquilo que ele vai chamar de traição de classe, né? Ao passo que Simone de Beauvoir, que era namorada de um dos seus amigos, Marat,
na época, se torna uma camarada importantíssima para suas reflexões e, sem dúvida, terá peso fundamental na produção de Sartre, tornando-se sua companheira num relacionamento aberto que vai escandalizar Paris à época, né? É com Paul Nizam que o Sartre entra em contato com o marxismo, né? Através de uma produção literária intensa por parte de Nizam, Sartre vai começar a tirar os olhos da fenomenologia e namorar aquilo que a gente poderia chamar de dialética materialista histórica. Em 1933, quando Nizam lança Antony Bleuler, em que o tema desse livro é como ele, filho da burguesia parisiense, pôde abandonar sua classe para tomar o ponto de vista do proletariado e assumir a luta do proletariado por ver nesse proletariado a única maneira de fazer valer a justiça social. Esse livro é fundamental para Sartre. Então, sempre quando a gente pensar sobre Sartre e seus anos de formação, é bom levar em consideração que essa amizade, que será forte, acaba sendo a responsável por alterar a rota de Sartre, que permaneceu como um filósofo ligado à tradição francesa até depois da Segunda Guerra Mundial, abraçando a fenomenologia de Husserl e a obra de Heidegger. Mas é esse amigo que vai fazer com que Sartre, digamos, eh, componha no seu sistema filosófico, englobe no seu sistema filosófico um olhar marxista. E é com a morte dramática de Paul Nizam, em 1940, com sua ruptura também dramática em 39 com o Partido Comunista, Nizam rompe com o Partido Comunista Francês graças ao pacto germano-soviético, né, que ele enxergava como traição. É com esses dois acontecimentos dramáticos que a gente pode dizer que a politização do Sartre ocorre, se acelera, causando também uma forte inflexão no seu pensamento, né? A guerra vai de fato acelerar o seu processo de amadurecimento político, que olhe que curioso, né? Está deslocado de sua produção literária, que nos anos 30 é impressionante. Para a gente ter uma ideia, em 36 ele lança A Transcendência do Ego e a Imaginação. Em 38 ele lança um romance, um livro de contos, o romance A Náusea, que fica famosíssimo, e o livro de contos O Muro. E no meio da guerra ele escreve aquela que considero sua obra fundamental, que é O Ser e o Nada, né, lançando ela em 1943. Então, muitos comentaristas da obra sartriana têm uma conclusão muito interessante acerca dessa obra e a forma como ela se destaca num cenário intelectual interessantíssimo, como era aquele do cenário parisiense. Uma das questões que a obra causou, né, é que essa obra ela se casa com um tempo que sepultava no campo de batalha da guerra as esperanças com o esclarecimento e com a modernização capitalista, né? Ser e o Nada aparece, né, no momento em que ele encarna uma espécie de pessimismo diante dos fracassos das promessas que aquele mundo triunfante da burguesia amargava. Isso é central perceber. Sartre adiantava ali muitos temas e parecia também adiantar respostas para uma época em que nada parecia fazer mais sentido depois que todas as atrocidades da guerra foram reveladas. Afinal, o que era Auschwitz? O que era uma bomba com capacidade de destruição em massa que havia sido lançada numa população inocente? O que eram os experimentos humanos executados no campo de concentração, se não um atestado de óbito de todas as esperanças burguesas? Então é nesse momento traumático e dramático do século XX que o Ser e o Nada vai despontar ali como uma resposta, e Sartre vai ter um enorme sucesso de público e de crítica, e vai juntar ao redor de si uma constelação de figuras do pensamento muito interessantes, como Merleau-Ponty, com quem ele funda a revista que se tornará muito influente, que é a Tempos Modernos. Também a sua amizade com Camus, que ele conheceu quando ele se engaja na resistência francesa, né? Então é preciso também dizer, né, que
Para muitos, Sartre se engajou de maneira tardia à resistência francesa. E, de fato, se a gente olha com algum cuidado para sua biografia, é só depois do desespero diante da morte de Nizam e do que a guerra está causando, né, que Sartre desperta para a política. Essa noção de que o engajamento de Sartre foi tardio é sustentada, por exemplo, também por aquele crítico que vai escrever uma história do estruturalismo, François Doucet, que acaba dizendo que em nome desse engajamento tardio, que é em nome desse engajamento tardio que Sartre acaba, de certa forma, com peso na consciência e que talvez se sentindo culpado pela morte do amigo, ele se engaja, inclusive de maneira equivocada, com o Partido Comunista, que já era um partido que muitos abandonavam por suas posições problemáticas. Bom, da minha perspectiva, a leitura que eu faço, não acho que dê para resumir Sartre nessa camisa de força, né? Acredito mais na complexidade da sua época, complexidade que inclusive o levaria a romper relações com aquele que depois de Nizam foi o seu grande amigo, o grande amigo de sua vida, com Camus, né? Então, enquanto o Ser e o Nada ia escalando o debate intelectual, por outro lado, Sartre com Simone de Beauvoir não deixava de elevar o debate público com intervenções precisas e muitas vezes polêmicas. E ambos com uma alta produção literária que vai destacá-los no cenário intelectual. Então, nos anos 40, Sartre se destaca por peças e romances que vão ser fundamentais, Entre Quatro Paredes, Caminho da Liberdade, enfim. E aí tem um traço fundamental na biografia de Sartre, que é a sua luta anticolonial. Uma luta que se acentua nos anos 50 e ela é determinante para, inclusive, a ruptura com Camus. Essa luta segue sendo um grande exemplo do significado de intelectual público para Sartre. Um exemplo que talvez nos sirva hoje para se posicionar contra o sangue que escorre em Gaza e cuja imprensa e a categoria política mundial simplesmente fecham os olhos. Pois é, esse posicionamento de Sartre, esse posicionamento torna o alvo preferencial da extrema-direita. Ainda em 1960, era possível e era fácil encontrar cartazes com dizeres "fuzilem Sartre" e editoriais de jornais de direita que se dedicavam a construí-lo como inimigo público. Então, Sartre, essa figura, é uma figura de um intelectual público, de um filósofo fundamental do século XX, e é uma figura que mais se levantou contra o colonialismo francês, mais esteve atento ao panafricanismo, se tornando admirador e admirado por ninguém menos que Fanon. Foi inclusive a Guerra da Argélia que tornou Sartre reconhecido como inimigo número 1 da extrema-direita, porque Sartre era a favor da independência imediata da Argélia. Muitos consideraram, inclusive, que Sartre rompe com Camus por causa do Homem Revoltado. Mas eu diria que o Homem Revoltado foi só a pedra no túmulo, porque a treta entre os dois se inicia com a diferença das visões de cada um diante da guerra na Argélia. E é claro que, por sua posição complexa, Sartre desagradou gregos e troianos que se uniram, na tentativa de fazer com que Sartre se calasse. Então, é muito intrigante essa figura, uma figura que foi um dos maiores apoiadores da Revolução Argelina, visitou e saudou os revolucionários em Cuba, ficou de olhos atentos à Revolução Chinesa, acompanhou todos os desdobramentos da Guerra do Vietnã e, com isso, se tornou uma figura intelectual, um filósofo fundamental no século XX. Talvez uma pergunta que deveria nos implicar no mundo envenenado pela guerra de espoliação dos pobres, pela recolonização, pela absoluta violência e desumanidade registradas em vídeo e foto, o que deveríamos nos perguntar acerca de Sartre é o que a posição de Sartre ainda pode nos dizer hoje. Saber que o ser da consciência implica outro ser que não a própria consciência revela a nossa profunda relação com a alteridade. Ter no outro aquilo que somos é uma das lições fundamentais da filosofia sartriana. Então, para encerrar, num tempo sombrio como o nosso, que impôs a concorrência como modo universal de existência, essa noção sartriana relembra de nossa dependência e solidariedade diante desses outros, que do inferno nos conduz ao paraíso. Sartre fez, então, parte da paisagem do século XX, mas mais ainda, da consciência de que sempre há
alternativas na construção do destino humano. Sempre podemos ir além. O seu enterro, acompanhado por mais de 50 mil jovens, dá a dimensão da sua importância para a vida da inteligência, quando Sartre desaparece em 1980. Só que a lembrança de Sartre segue sendo um desafio para a gente. Isso porque a atuação filosófica sartriana sempre nos lembra que é preciso atirar a pedra na vidraça que tenta ocultar a normalização de uma violência dirigida contra o outro. Se há miséria, se há violência, se há massacre, é resultado das nossas escolhas, vai dizer Sartre. Por isso, uma das lições marcantes de Sartre reside na exigência de assumir nossa responsabilidade como correlato da liberdade. Estamos condenados à liberdade, ele vai dizer, porque somos responsáveis pelo que fazemos de nossa vida. E por isso não podemos fugir às nossas responsabilidades. É sempre preciso um esforço para não esquecer dos nossos mortos. O genocídio em Gaza, a hecatombe climática, as guerras em torno de petróleo e gás, tudo isso faz parte de uma escolha que fizemos ao não escolher superar a vida burguesa e seu modo de produção que Sartre tanto combatia. Por isso é central que, mais uma vez, tenhamos coragem de dizer, como dizia Sartre, sempre há razão para se revoltar. E ao que eu acrescento, sempre há razão numa revolta. Esse é o nosso Sartre.